Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, haja terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. O que há de errado comigo? Por que as pessoas são mais bonitas e mais produtivas do que eu? Você já se deparou fazendo alguma dessas perguntas? Se sim, provavelmente você fez durante o uso das redes sociais ou logo após o uso. E aí, Mi, você já se deparou fazendo alguma dessas perguntas? Karina, eu acho que é difícil quem faz o uso das redes sociais nunca ter passado nem mesmo um pensamentozinho automático ali, uma perguntinha a respeito disso, né? Vai surgir, a gente querendo ou não, surge, né? E as pesquisas estão aí também para comprovar que isso, de fato, é algo que tem acontecido com muita frequência, né? Não é à toa que, como um reflexo disso, essa demanda também aparece aonde? No nosso consultório. Tem tido isso como um reflexo, né? E as pessoas têm se questionado muito mais sobre a sua imagem, sobre a sua produtividade, sobre a sua capacidade. Tem influenciado de forma geral a autoestima, não é? Verdade, Mi. E o grande problema disso, um dos grandes problemas disso, é o que nem sempre o que nós vemos nas redes sociais condiz com a realidade. Né? Na rede social, a maioria das pessoas só posta aquilo que é legal, que é bom, que é divertido, né? O melhor dia, a melhor comida, né? A melhor roupa. Dificilmente você vai postar num dia que você não tá legal, né? Você vai gravar um story chorando e reclamando da tua vida. Né? Geralmente vão ser coisas boas. E o que acontece? Nós vemos isso e imaginamos, nossa, as pessoas têm a vida perfeita, as pessoas têm corpos perfeitos, né? As pessoas ganham dinheiro com muita facilidade. Por que eu não consigo se todo mundo está conseguindo? Só que a rede social ela é um filtro, né? E a gente, quando posta, a gente filtra aquilo que a gente quer que as pessoas vejam, né? E muitas vezes essas páginas que você está vendo, né, essas pessoas que você segue, são pessoas que o produto delas são elas, né? Não, assim, não no sentido ruim da coisa, As mas o redes, produto é elas. as redes sociais viraram cartazes publicitárias, né? Sim. Não é à toa que nas bios hoje a gente vê o lifestyle, né? Uhum. Porque ali, né? Aí o que você vê aqui na minha página? Lifestyle, o meu estilo de vida. O que ela tá te vendendo ali? O estilo de vida dela. Logo, se ela tá te vendendo o estilo de vida dela, esse estilo de vida, para mim ser apresentado, ele pode estar um pouquinho adulterado, um pouquinho manipulado para se mostrar um pouco mais atraente pro universo, não é mesmo? Ele vai ser manipulado, alterado um pouquinho para poder ser vendido também, né? Às vezes a pessoa não é assim, não era assim, começa a mudar seu estilo de vida e começa a conectar, e aí já era quase que uma obrigação de ela manter aquele padrão, né? E às vezes nem conecta mais com aquilo. Já tive contatos, por exemplo, com blogueiras e youtubers que acabaram comunicando isso de alguma forma, né? De que, de repente, meu perfil aqui era de maquiagem. E aí, de repente, já não quero mais. E aí eu sigo fazendo mesmo que eu não quero por conta da pressão do meu público, não é? Então, para ver o peso, né? É um peso que a gente precisa falar também, que não é só de quem consome esse conteúdo. É um peso que está ligado também a quem produz esse conteúdo, né? A rede social, ela atinge os dois lados, né, da moeda, né? Se a gente for falar assim, né? Os produtores e também os usuários, né, os consumidores desse produto que é vendido nas redes sociais, né? E geralmente o que acontece muitas vezes é que, ou na maioria das vezes, né, é que os usuários, eles também estão produzindo conteúdo. Então, muitas vezes, Sim. né, eles produzem conteúdo, eles consomem conteúdo e fica nesse ciclo. E aí E aí, entra. Opa! pode falar, pode falar, né? Aí entra também num ciclo bem perigoso, onde eu meço a, a eficácia, a minha
minha autoeficácia, eu meço a minha autoimagem, eu meço o meu sucesso pela quantidade dos meus seguidores, eu meço a minha autoeficácia pela quantidade de curtidas que eu tenho num produto que eu apresento, ou algo relacionado ao meu trabalho, do meu dia a dia, e também de uma foto que eu posto lá no meu momento de lazer, a minha autoimagem. Quando uma coisa não está nada relacionado, porque nem tudo depende de você na rede social, não é mesmo? Tem um algoritmo trabalhando ali a favor e muitas vezes contra, né? E aí vai tocar nesse ponto aí que é delicado. Não sei se era nesse ponto que você ia chegar quando eu te interrompi, Karina. Isso, era mais ou menos essa linha de raciocínio. Que as pessoas, elas têm uma questão que o tanto de likes que eu tenho, o tanto de seguidores que eu tenho, é o tanto de pessoas que gostam de mim, né? Então, se eu Verdade. tirei uma foto e postei e tem poucos likes, é porque poucas pessoas gostam de mim. E Uhum, não está nada relacionado a isso, né? A Milena mesmo falou da questão do algoritmo, uhum. quase não saiu a palavra, que ele meio que manipula ali, meio não, né? Ele manipula ali as Sim. coisas. Então, nem sempre tem a ver com isso. E aí as pessoas entram nessa de tipo, nossa, as pessoas não gostam de mim, né? Eu não tenho tantos seguidores como tal pessoa. Então, gostam mais de mim do que... ou gostam mais dela do que de mim. E isso vira uma coisa que, para tua autoestima, é muito ruim, né? Porque aí você vai se Prejudicial. comparar com coisas que, primeiro, você vai se comparar com seguidores, né? Não significa que o total de seguidores que você tem é o tanto de pessoas que gostam de você. Você vai se comparar com pessoas que sempre se mostram no melhor momento possível. Então, isso é tipo uma formulazinha perfeita para tua autoestima ir lá para baixo, Uhum. E né, amiga? tirando isso também, aí tem questão relacionada ao sucesso, não é mesmo? Uhum. Porque hoje o que mais a gente vê de publicidades, né, aqueles tráfego pago que a gente vê rodando, né, aquelas propagandas, famoso patrocinado naquela rede social que tem uma câmerazinha como ícone, né? Ela ela tem o que tem lá geralmente alguém vendendo uma forma rápida de você ficar milionário, de você ficar rico, de você alcançar sua independência financeira. E aí a gente tá tocando num terreno muito mais profundo e corrobora, né? Vem aí a bater de frente também, corroborar não, ir de encontro, na verdade, ir ao encontro daquela pesquisa que eu tive acesso há um tempinho atrás, que fala sobre o uso da rede social como semelhantes ao Facebook, que fazem com que as pessoas se sintam mais depressivas e tenham uma tendência à inveja. Por que será? Porque eu me comparo, né? E aí toca o tema de hoje, né? Essa comparação tem de fato adoecido a saúde mental, né, das pessoas. Tem alcançado a parte mental e também já a física, né? De Sim. certa forma, ele tocou primeiro a saúde mental, né, os usuários, mas também está alcançando a física. Por quê? Porque se eu quero manter um padrão de beleza que é vendido em muitos ambientes, eu vou às vezes fazer cortes alimentares importantes, eu vou fazer coisas mirabolantes para alcançar esse certo padrão que é vendido, ou também vou ficar tão ligado às redes sociais ao ponto de não querer sair da minha cama e conviver com as pessoas que eu moro. Não é? Porque ali é tão mais agradável, aparentemente, é tão mais. Todo mundo é tão querido, parece, ali é tão. Né, todo mundo quer me ajudar, aparentemente, todo mundo tá fazendo, né, tá correndo atrás, é tudo tão produtivo. E aí surge essa questão aí bem importante, né, Karina? Até na questão de uso, assim, não falando nem de comparações em rede social, mas quantas pessoas têm dificuldade em dormir porque elas não conseguem, um pouco antes da hora de dormir, ficar longe do celular. E elas ficam com aquela luz na cara delas, ali no A rosto tela delas. azul inibindo a produção de melatonina. E até Aham. esses dias saiu uma reportagem da revista Vida Simples,
né, uma publicação que falava assim, o tema é bem interessante, assim, né? Com quantas redes sociais se faz uma insônia, né? Que nós Uhum, estamos dormindo menos por conta do uso das telas, não é mesmo? E aí tem aquele dado que a gente teve acesso também, né, Karina? Que um celular de um brasileiro é desbloqueado mais de 78 vezes por vezes. dia. 78 Vocês vezes por dia. É vocês estão bastante. vocês Gente, estão vocês já pararam pensando para isso? pensar? 70? E eu acho que se vocês pararem um pouco para pensar, talvez, gente, será que eu não desbloqueio mais, ou 78 vezes, ou talvez mais? E outra questão, né, de falando em dados, mas é só a critério de curiosidade, o Brasil, ele ocupa o segundo, né? O Brasil ocupando rankings maravilhosos, não é mesmo? É. No uso de redes sociais. Aham. Então, o brasileiro usa muito rede social. Uhum. Muito, muito. E pode falar. Não, não, pode falar. Tô tranquila. E assim, então o que acontece? Já como o Brasil usa muito redes sociais, tem pesquisas que trazem que rede social mais comparação, traz ali malefícios para a tua saúde, tanto física, né, quanto mental, significa o quê? Que nós brasileiros estamos mais suscetíveis a adoecer por conta das redes sociais, por conta dessa A comparação gente. excessiva. Isso, e a gente pode pensar, talvez você fale assim: ah, não, mas essas pessoas que Hum, ficaram doentes por conta das redes sociais, elas já tinham predisposição, já estavam numa família desestruturada, já não tinham uma boa construção de autoestima, elas não estavam em dia com sua saúde mental. É verdade, pode sim, né? Não tinha uma família bem estruturada e tudo mais, e aí ficou mais susceptível. Mas a gente está falando de uma predisposição. E quando vem a rede social, esse uso, puxou o gatilho. Entendeu? Puxou o gatilho. Então, se estava por um fio, complicou. Pensando que o nosso país não é um dos primeiros aí em qualidade de saúde mental, nós estamos muito mais predispostos. Olha quantos gatilhos a gente não está puxando diante desse uso excessivo das redes sociais, né? É um alerta mesmo, assim, né? E a gente pensar que também o uso, né? O uso das redes sociais por dia, se eu não me engano, a gente tinha colocado um dado aqui, conectadas por dia, 3 horas e 42 minutos. E aí você talvez possa estar pensando assim, ai Milena, mas 3 horas e 42 é porque eu leio, porque eu estudo no celular, e isso é dado de rede social. Se você for pegar aquele relatório semanal do celular, o meu celular ele faz o relatório semanal de quanto tempo você passou em aplicativos produtivos, em aplicativos de redes sociais e aqueles de diversão, que são os joguinhos, e dá aquela média. Talvez tá passando disso. E talvez, se você for dar uma espiadinha lá naquele aplicativo da câmerazinha, tá passando de 3 horas só lá naquele. Não é mesmo, sem Karina? dúvida. Eu já olhei assim, né? Vou fazer o famoso autorrelato, como a gente Aham, fala na clínica. sim. Eu, né, há algum tempo atrás, acho que mais ou menos um ano atrás, eu fui olhar, gente, e tinha quase 4 horas lá que eu falei, meu Deus. Gente, e aí eu comecei a ter noção do tanto de tempo que eu ficava naquela Exposta. rede social. Claro que a gente usa para trabalho também, enfim, Uhum. mas é muito tempo, né? Mesmo assim, é muito tempo. É muito E tempo. mesmo você tendo esse filtro assim, de tipo, não, nem tudo que as pessoas postam é verdade, enfim. É meio que nosso, assim, nosso que eu falo do ser humano, ter essa questão de se comparar. E o que acontece? Quando você tá ali na rede social e você fica sempre, nossa, a pessoa ganhou, nossa, 800 mil em uma semana. Nossa, a Aham. pessoa, Com porque é umas coisas que marketing aparecem. digital. Baixe um aplicativo X e eu fiquei rica e comprei essa casa, esse carro em 2 semanas. Uma coisa quase milagrosa, assim. Quase não, milagrosa, né? Porque é uma coisa assim. E aí você vai e olha uma pessoa com um corpo lindo, maravilhoso, assim, que você acha. Aí você passa mais um pouquinho, vê, tipo, as pessoas super felizes, indo em locais que você sempre quis. E aí você, meio que inevitavelmente, você começa a pensar: nossa, gente, por que a vida dessas pessoas está dando tão certo? Tá,
tá sendo tão legal, tá sendo tão boa. A minha não é tão boa assim, né? Eu não consigo dinheiro tão fácil assim, eu não tenho esse corpo tão bonito assim, eu não tenho esse. Gente, essas pessoas nem sempre têm, tá? Talvez você já tenha feito isso. É uma coisa simples, mas dá pra você, tipo, nossa, eu acho que nem tudo que possa. Sabe? Eu acredito que nem todo dia você come um prato lindo, maravilhoso. Mas no dia que você vai e você monta aquele prato maravilhoso, é o dia que você tira a foto, né? No dia que feijão e ovo, vamos supor, e arroz, Aham. ou um bifezinho, você geralmente não posta. Ou naquele dia que você tá, tipo, de pijama, todo descabelado, tá? Você não posta uma foto, você posta quando você tá linda, né? Então, comece a pensar que as outras pessoas também fazem isso, Que né? as outras pessoas também são humanas, não é? Aham. E aquelas pessoas que são, assim, mais famosas, digamos assim, aquelas pessoas que postam muitos stories. Gente, mesmo quando tem um monte de bolinhas ali, se você for somar aquilo, gente, não dá, acho que o quê? 30 minutos, 20 minutos. Não dá, né? Uhum. Então não é a vida daquela pessoa, por mais que ela É um recorte. aparente, por mais que pareça ser a vida dela, né? Porque ela fala, ai, eu mostro minha vida, o meu dia todo no Instagram. Não, você não mostra, né? Ela Mostra recortes do seu dia, né? mostrando recortes do dia dela. E aí você vê e fala, não, mas ó, essa pessoa, ela não grava só os momentos bons, ela faz, aí ela mostra a vida dela inteira. Não, gente, ela não mostra a vida dela inteira, você pode ter certeza, né, Mi? Sim, não tem como mostrar a vida inteira, né? Não tem. A gente. Eu busco na minha rede social particular, né? Falando do meu uso, compartilhar algumas questões que às vezes não vão tão bem, mas para ajudar a lidar com estratégias, porque eu acho que às vezes as pessoas também podem enfrentar questões semelhantes e elas lidarem dessa forma, de uma forma semelhante. Mas nem por alto a gente posta todas as questões que a gente enfrenta no nosso dia a dia nas redes sociais, não é? A gente compartilha, né? Você pode falar, ai gente, hoje o dia tá desafiador, hoje o dia tá difícil, mas tu não vai falar o porquê que tá difícil, o que que aconteceu, né? Que, sei lá, que seu chefe brigou com você, que você brigou com o seu namorado. E. Lembrando disso, esses dias eu vi uma blogueira que eu sigo, não é uma blogueira, ela começou como blogueira, mas agora ela tá nesse lado de marketing, assim, mas ela mandou a real lá com a seguidora dela, que abriu uma caixinha e falou bem assim: olha, eu tenho uma questão importante. Por quê? Porque às vezes eu brigo com meu namorado, a seguidora falou assim: às vezes eu brigo com meu namorado e logo em seguida eu vou gravar um story. E aí ele me chama de falsa. Ele me chama de falsa. Por quê? Porque acabou de brigar, teve aquele conflito dentro de casa e aí virou o celular, né? Pegou o celular, virou, apontou a câmera e começou a gravar assim, como se nada tivesse acontecido. E aí até ela, que tava ali, né, respondendo a caixinha, falou assim, virou pro namorado dela e falou assim: pior que isso acontece comigo também. Às vezes briguei, acabei de brigar e mesmo assim tô aqui falando com vocês porque é o meu trabalho. Então, né? É um exemplo claríssimo. Ela foi realista, ainda fala: não, olha, como meu trabalho, eu tive que virar e fazer. É a mesma coisa você lá no seu trabalho. Se você saiu de casa, acabou discutindo com o seu namorado, com o seu marido, ou discutir pelo WhatsApp, você não vai ficar chorando na frente do seu chefe ou dos seus clientes. Você vai o quê? Manter a postura e continuar trabalhando. Quem trabalha com as redes sociais é a mesma forma. É a mesma conduta, é um trabalho, Uhum. um trabalho que nem os outros. Então, não pense que tudo que você vê lá é realidade, porque é igual quando você vai na loja, uma atendente te atende lá, você não sabe o que ela passou no dia dela. Ela tá linda, maravilhosa, ela toda maquiada, toda plena, mas você não sabe as dificuldades que ela enfrenta, às vezes o bebezinho dela tá doente. A gente não sabe, não é? Então, não se engane, não se iluda com isso, porque as pessoas lá que estão produzindo conteúdo, elas estão lá trabalhando, elas não vão abrir o jogo real dos problemas que elas enfrentam, não é? Verdade. Eu acho que as pessoas não têm ainda essa noção de que isso é um trabalho, sabe? As pessoas que
que assistem, assim. Uhum. Acho que elas não têm essa noção que isso é um trabalho com um trabalho, né? Elas vão dar o melhor delas, enfim, né? Elas vão acordar num dia ruim, mas é o trabalho delas, elas ganham dinheiro com aquilo, né? Então, Uhum. elas, mesmo não estando num dia bom, Bom. não estando felizes, elas vão postar. Por quê? Porque é o trabalho, elas ganham dinheiro com isso. Então, eu acho que falta muito a gente começar a entender que isso é o trabalho daquelas pessoas, né? E que geralmente, quando é o trabalho daquelas pessoas, igual nós falamos no comecinho do podcast, elas são um produto, então se elas são um produto, elas vão se vender da melhor forma possível, porque Sim. ninguém vai comprar um produto que parece ruim, né? Se Uhum. você, né, as pessoas que trabalham com moda, com beleza, o produto delas é isso, é moda, é beleza, e aí elas não vão se mostrar sem estarem o mais bonita possível. Não vai acontecer. Por quê? Porque é a mesma coisa de eu pegar um produto e dizer, ó, tem isso aqui, mas esse aqui não é muito bonito, não. Se eu fosse vocês, eu nem comprava. Você não vai Uhum. fazer isso, né? Você vai vender da melhor forma possível. Sim. E isso acontece nas redes sociais. E aí a gente falou muito sobre essas comparações. E então, como você pode, né, talvez, assim, filtrar isso? Porque, assim, parar com o uso das redes sociais, eu acho que é um pouco, não vou dizer Drástico impossível, né? nesse Mas é muito drástico, assim, é drástico muito assim, tipo, né? Eu sou mais, é, eu sou muito também da ideia, né? E eu acho que você também vai ser do desenvolvimento do controle do impulso. sim, A gente precisa sem dúvida. desenvolver o controle do impulso e, tá? Isso corresponde a 3 dias na semana, 4 semanas no mês, 12 dias do mês. Ou seja, metade do seu mês você tá indo, ó, surfando, né? E aí absorvendo todo esse conteúdo das redes sociais e talvez, né, sofrendo também diante das comparações que esse ambiente acaba propiciando, né? Mas o segredo tá de fato no uso consciente, no uso, né? Eu acho que não tá que nem a Karina falou de deixar, abdicar, parar com o uso das redes sociais Uhum. e sim você usar de fato com cautela, né, com parcimônia, né, usar com esse cuidado. Eu acho que aí é que tá o segredo, não é? Sim, equilibrar, né, a tua vida online e a tua vida Uhum. offline. Saber né, eu vou dedicar tanto tempo para a rede social, mas eu vou dedicar muito mais tempo para a minha vida fora da rede social. É saber ter esse equilíbrio. Eu acho que quase tudo na nossa vida é saber ter ponderar, né? Não posso passar, sei lá, 5 horas nas redes sociais, mas você pode entrar, passar 1 hora, enfim, 1 hora e pouco. Porque a Um maioria lazer, né? Usar como usar lazer e como tudo mais. lazer, né? E tem algumas pessoas que trabalham com isso, né? Enfim. Então, Uhum. pode usar, mas tem que saber usar, né? O problema não é E usar é a rede social. importante também tocar nesse ponto que você falou de quem trabalha com isso também, botar um limite, né? Uhum. Porque senão, como você trabalha na rede social aí, vamos fazer um parênteses aqui, corre o risco de você trabalhar 24 horas por dia? Eu acho que é Não bem é? pior para as Tem que pessoas que tomar esse trabalham. cuidado também para quem trabalha com isso. Porque senão, Uhum. se você está com o tempo todo com o celular, você está todo o tempo respondendo o cliente, produzindo conteúdo e tudo mais. E aí, quando você descansa, né? Quando você, né, refrigera aí a tua mente, desconecta um pouco e se conecta mais. Eu acho que esse é o segredo. Desconectar mais das redes e se conectar mais consigo mesmo. E aí eu acho que ver o segundo item, que é muito importante, é sobre o que fazer para o melhor uso das redes sociais, seria mesmo a questão de ligar o desconfiômetro, sabe? Ligar o desconfiômetro e não acreditar em tudo que a gente vê. Pensar que sim, aquela pessoa é muito bacana, aquela pessoa é muito legal, tem uma vida muito legal, porém, né, a gente sabe que é uma pessoa que é humana, de carne e osso, que também se tem seus problemas, também tem suas emoções, também tem suas questões e tem suas dificuldades, não é? Uhum. E vive numa realidade diferente da sua, né? Esses dias eu fiz uma pergunta lá no meu Instagram, eu falei assim, quantas pessoas,
na internet, o que você já viu que é milionário? Bastante, né? A gente sempre vê um monte de Uhum. milionários na Ai, internet, né? milhares. Milhares de Milhares de milionários. 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 Porém, todavia, entretanto, quantos milionários você conhece que tiveram uma história de vida semelhante à sua aí? Que você tá nos ouvindo. Quantas pessoas você conhece? Né? E se você conhecer mais de 3 pessoas, vai lá no meu Instagram, fala pra mim que eu quero muito saber Uhum. sobre você e entender melhor essa situação, não é mesmo? Mas eu acho que vai ser pouquíssimo provável, não é? Porque, de fato, dentro da nossa realidade, muitas vezes a gente não encontra pessoas milionárias assim aos rios e aos montes. Né? Quantas pessoas a gente conhece que é milionário? Eu, particularmente, não conheço ninguém que Pois é, que é é, milionário, assim. É porque nem eu, na rede diga-se de social passagem. tem duas coisas nesse dos milionários, assim, que eu acho importante. Um é que talvez esses milionários não sejam milionários, né? Mas Só uma desconfiança, só só uma uma desconfiança. desconfiança, assim, que como eles trabalham com isso, né? Com venda de alguns aplicativos, algumas coisas assim que diz que dá dinheiro, né? Eu não vou dizer que dá dinheiro porque eu Uhum, não sei diz que dá dinheiro. Eles vão dizer que são milionários. Acredito eu, né? Não sei, mas é uma hipótese, né? Liguei o desconfiômetro ali que a Mi falou. Outra uhum. questão gente, ali, se você for filtrar até na rede social, não é todo mundo, né? É algumas pessoas. E quando Pessoas. você traz assim para um contexto assim mais próximo da tua realidade, a maioria das pessoas não conhece ninguém que é milionário, né? Então aí você começa a falar, então talvez não seja tão fácil assim. Até teus amigos, Isso. pergunta para teus Não amigos, sei, então, quem? não é impossível, Não, mas também não é, tão fácil. não é fácil. Não é tão Não é um fácil, né? desafio, Se é um fosse fácil desafio. assim, E gente. aí, também a gente entra num outro caminho, um outro campo, Karina, que é o ponto de que quanto essa pessoa abdicou da vida dela, contato familiar, de princípios que às vezes são os teus aí que estão me ouvindo, que assiste, se compara com essas pessoas, de que quanto de contato familiar ela abdicou, quanto de saúde mental, às vezes até mesmo de cuidado com a sua saúde do corpo, né? Sedentarismo, hábitos irregulares que ela passou para chegar nesse ponto. Será que você também está disposto a pagar esse mesmo preço? Uhum. A se abdicar dos teus, como se diz, dos Valores? seus princípios, seus valores, para alcançar tudo isso? Você está disposto a pagar todo e qualquer preço para alcançar isso? Aí é que tá, né? Aí talvez tá o clique para você, né? Porque às vezes talvez você não tá tão disposto a passar por tudo isso para alcançar um resultado semelhante, Uhum. né? Sem dúvida, né? Às vezes a gente. É aquela da grama do videozinho é sempre mais verde que a nossa, né? Então a gente, às Uhum. vezes, a gente nem vê, tipo, os prejuízos que aquela pessoa teve com aquilo. A gente vai só vendo Sim. os ganhos. Tipo, não, mas assim, é tudo lindo, E maravilhoso, né? Tudo sabe que eu perfeito. vi outro dia? Sabe que eu vi outro dia um videozinho na internet? Uhum, Uma garota, ela estava filmando as atividades dela físicas na academia. uhum. E ela estava postando um eu acho que é leg press, se não me engano o nome daquele aparelho, que você empurra assim pra cima e ergue o peso. Eu, Sim, eu, sabe? Com eu as não pernas. sei. Com as pernas. Se não me engano é o leg press o nome daquele Uhum, aparelho. E ela filmava na diagonal, assim, né? Ela, uhum, ela filmava assim na diagonal. E nessa diagonal, quando você filma na diagonal, você vê só uma parte, né? E ela filmava 80 quilos de um lado. Mas no outro lado tinha um peso que era tipo 20 no outro lado. E aí, um outro moço pegou e filmou. Ó, ela tá gravando aqui, os outros vão ver, nossa, como essa garota é forte, como ela dá conta, como nem parece que ela tá pegando peso. Claro que 80 quilos, gente, eu não conseguiria erguer com 80 quilos nas pernas, né? Porém, era uma meia verdade, porque você automaticamente, se tem 80 ali, você pensa que no outro lado vai ter o quê? 80 também. Ou seja, essa garota tá erguendo 160 quilos nas pernas.
né? E sem fazer cara de dor, né? Então você já compara, quando eu vou na academia eu saio acabada. Eu, quando vou na academia, eu saio acabada, real oficial, né? Então, olha só, né, como falta um pouco de realidade e Uhum. senso, né? Também dessa pessoa que induz as outras pessoas a pensarem que ela tá erguendo tudo isso de peso, não é? Então é só uma parte. Eu mostro o que eu quero nas redes sociais. Ela mostrou O que do seu ela lado. queria, né? O que era bom para ela. E aí é uma pergunta que nem sei se eu tenho essa resposta, a Armi tem essa resposta, mas vocês acham que as pessoas que usam as redes sociais assim a fim de vender algum produto, elas têm que mudar e trazer um pouco mais de algo mais realista? Né? Acho que é mais uma coisa para pensar do que porque assim, o que Uhum. acontece é o produto delas. Então, se elas trouxerem um pouco mais para a realidade, talvez não venda. E aí, se não vende, elas não ganham dinheiro, Uhum. né? Então, é uma coisa, eu acho que para se pensar um pouco, mais na questão de nós sabermos filtrar o que a gente vê e o que a gente é, Sim. faz ali na rede social, assim, o que, que a gente Isso. fica olhando lá, descendo o feed ali da Isso. redezinha Eu ali. acho isso. Eu acho que pra gente, né, e de suma, assim, consumir com consciência. De que forma eu consumo com consciência, Milena? Eu penso quantas horas seria saudável usar da minha rede social e eu também posso fazer uma faxininha na minha rede social, né? É, Posso pegar exatamente. lá, olhar e ver, será que essa pessoa me acrescenta? Será que essa pessoa de fato é bacana que eu continue seguindo ela? Será que ela me traz, né, muitos Uhum. benefícios eu seguir ela ou será que ela me traz uma sensação muito ruim depois que eu saio do perfil dela, assim, né? E aí o consumo consciente tá aí e também uma desconfiança do que será que tudo isso aqui é real? Será que tudo isso é verdadeiro? Ou não só isso, mas eu sei que tem uma pessoa de carne e osso do outro lado. Eu sei que Uhum. uma pessoa é real. Ela tem problemas, ela só não mostra, mas ela tem. Eu acho que essa é a Isso. suma, assim, né? É. De como você Uhum. usar a tua rede social com mais E, sabedoria. e estabelecer estratégias, né, para Uhum, reduzir esse uso. Tá, ok, eu quero reduzir uhum, o uso, vi que não faz bem, uhum, tô usando demais, tô usando, sei lá, 5 horas, 4 horas. Começa a achar estratégia. Ah, eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular. Tenta chegar em casa e fazer outra coisa, né? Ah, uhum. enfim, conversar com a família, né? Almoçar ou jantar na mesa com todo mundo, enfim. Então, Sem o uso do sem o uso do celular. celular, muito importante. Então, né, tenta achar estratégias para reduzir Uhum. esse uso ali, para como as pessoas falam, fazer esse detox digital, né? Sim. Porque isso vai provavelmente te trazer muitos ganhos, Sim, não é com mesmo? certeza. Muitos benefícios, né? Aham. Eu acho que o que nós tínhamos para comentar a respeito desse Uhum. assunto de principal, é claro que esse assunto aqui daria horas a gente falando, não é Uhum. mesmo? Sem dúvida. E se eu quiser saber mais sobre esse consumo consciente, ou se eu precisar de ajuda de uma psicóloga, porque de fato eu tô muito, né, envolvido com esse uso das redes sociais, eu quiser uma psicóloga, eu posso falar com a Karina? Pode falar com a Aonde eu Karina. encontro? Você encontra no @carinabrasil.pc. E você também, eu sei que você está sempre presente lá, mas eu sei que você posta uma coisa bem mais realista, assim. Como faz para te Ah, encontrar e ter acesso a um conteúdo um pouco mais realista? vai me encontrar lá no Instagram, né? No Milena Matias. Lá no TI, coloca mais um I. E aí, Matias com dois I, você me encontra. Milena Matias com dois Is ali. Certo? Você vai me encontrar, a gente vai conversar e pode me chamar lá, tira suas dúvidas mesmo. Se ficar com dúvida, chama a Karina também. Vai ser um prazer. E aí, fala que chegou pelo podcast que a gente vai ficar Super mega, mega feliz. feliz. Feliz por vocês terem chegado, né, por esse ambiente aqui, que é um ambiente novo pra gente, mas a gente tá super feliz de estar aqui com vocês também. Sem dúvida.